Olá, senhores, tudo bem? Vamos aí com uma questãozinha da Unesp. Olha só. Um caminhão de brinquedo move-se em linha reta sobre uma superfície plana e horizontal com velocidade constante. Ele leva consigo uma pequena esfera de massa, 600 gramas, presa por um fio ideal vertical de comprimento L igual a 40 centímetros, a um suporte fixo em sua carroceria. Em um determinado momento, o caminhão colide inelasticamente com um obstáculo fixo no solo, ou seja, colide e fica junto desse obstáculo, parado no caso, né? E a esfera passa a oscilar, atingindo o ponto mais alto de sua trajetória quando o fio forma um ângulo de reta igual a 60 graus com a sua vertical. Adotando G igual a 10, cosseno de 60 e seno de 30 equivale meio. E desprezando a resistência do ar, calcule no item A intensidade da tração no fio em newtons no instante em que a esfera para lá no ponto mais alto da sua trajetória, ou seja, quando aquele ângulo θ vale 60 graus. Meninos, no nosso item A, nós vamos fazer isso daqui, ó. Eu vou trazer... Opa, era para ter vindo tudo, né? A esfera fica agora. Eu vou trazer o que a gente tem ali representado, ó. E colocar as forças que atuam na nossa esfera nesse momento, né? Então, aqui nós temos o fio inclinado em θ em relação à vertical. As forças que atuam lá na esferinha são o peso, que é vertical para baixo, e a tração no fio, que é sustentando essa esfera na direção do fio. Então, aqui eu tenho a tração e aqui eu tenho o peso. Meninos, a nossa ideia é sempre tentar descobrir para onde está a aceleração do teu bloco. Se a gente perceber, como essa esfera, né, fez esse movimento aqui, ó, ela veio subindo, parou, chegou na altura máxima e agora ela vai voltar. Então, ó, ela vai começar a movimentar nessa direção em sentido aqui, não é verdade? Isso significa que a aceleração que ela tem está tangente ao movimento circular dela. Deixa eu tentar colocar uma tangente aqui. Então, nós vamos ter aqui a nossa linha de ação. Para quem já viu exercícios meus aí, sabe o que eu estou falando. Lembra aquela linha de ação, onde a aceleração aponta para nós? Ela vai acelerar nessa direção e nesse sentido no começo, tá? Obviamente que como ela vai fazer uma curva, vai mudando a direção e o sentido, e inclusive o valor da aceleração. Mas nesse momento, ela está acelerando nessa direção e sentido. Então, eu tenho aí o meu eixo X, e aí perpendicular a tudo isso, nós vamos ter o nosso eixo Y. Então, a ideia é sempre você achar os dois eixos, tá? O que seria o X e o Y para nós. Pior, mas por que eu vou achar esses dois eixos? O que isso deve me ajudar? Te ajuda a identificar qual é a força que você vai precisar decompor. Quem estiver fora desses eixos é quem você precisa decompor. Nesse caso, a força peso, né? Então, aqui, ó, nós vamos decompor o peso. Eu vou ter uma componente na direção da aceleração e uma componente perpendicular à direção da minha aceleração, certo? Essas componentes eu posso chamar de PY, se eu chamar esse eixo de Y aqui, tá? E PX, caso eu chame esse eixo de PX. Lembre-se que ao decompor o vetor, você esquece esse vetor aqui, ó. Você não tem mais ele, você transformou ele em duas resultantes, né? Pior, mas e o ângulo? Cadê o ângulo θ? Bom, olha que bacana. Peso é vertical, essa linha é vertical e elas são cortadas pela mesma transversal. Então, o ângulo entre essa linha e a vertical é θ. O ângulo entre essa linha e a vertical é θ. Então, nós sabemos que o θ, ó, ele está aqui. Portanto, se eu vou decompor o peso com o ângulo θ, eu vou ter o famoso P com θ, né? O P cosseno θ. E se eu vou tirar essa esfera daqui, decompor o peso sem o ângulo θ aqui, eu vou estar P sem θ. Ou seja, eu tenho o famoso P cosseno θ. Mas o que o item A quer é calcular a tração no fio. A tração no fio, a gente sabe que como não tem aceleração nessa direção, quem puxa para cima tem a mesma intensidade que quem puxa para baixo. Então a gente vai poder falar que a tração ela tem a mesma intensidade do P cosseno de θ.
O peso é a massa vezes a gravidade, né? Tudo isso igual à nossa tração. E aí nós vamos chegar que essa tração vai ser a massa, que tem que ser em quilogramas. A massa vale 600 gramas da esfera, né? Então eu posso colocar como 0,6 quilogramas, vezes a gravidade, que é 10, e o cosseno de 60 graus, que vale meio. 10 vezes 0,6 dá 6, e 6 vezes meio, a gente descobre que a nossa tração, que é o que ele pede no item A, vale 3 newtons para nós. Fechou? E no item B? No item B ele pede a velocidade escalar do caminhão em metros por segundo no instante em que ele se choca contra o obstáculo. Bom, vamos pensar. No momento que ele choca com a parede, a esfera estava na vertical ainda. Ó, é essa a primeira situação que ele cria aqui. Isso porque a esfera estava andando junto com o caminhão. Isso porque a esfera estava com a mesma velocidade que o caminhão. No momento que o caminhão bate na parede e para instantaneamente, a esfera, por inércia, continua, porque ela tem aqui, nesse ponto, ela tem energia cinética. Só que aí essa esfera vai subindo, vai subindo, vai subindo, até que ela para, ou seja, ela perde energia cinética, porque ela transforma em energia potencial gravitacional. Então, percebo que agora a gente só precisa descobrir qual foi a altura que a nossa esfera subiu. Para isso, eu vou fechar um triângulozinho aqui, ó. E eu vou descobrir quanto que mede esse pedaço aqui, ó. Que eu vou chamar de x. O comprimento do fio, nós sabemos que vale 40 centímetros. E o ângulo θ vale 60 graus. Portanto, a gente pode, como eu quero cateto adjacente, eu vou fazer isso daqui, ó. Cosseno de θ é o cateto adjacente a ele, que é x, sobre a hipotenusa. Só que o cosseno de θ, o θ vale 60 graus, né? E o cosseno de θ, ó, vale meio. Então, o 40 passa multiplicando, a gente descobre que esse x vale 20 centímetros. Espera lá. Se o fio inteiro mede 40, se só esse pedaço mede 20 centímetros, é porque o restante mede mais 20 centímetros. Então, a gente acaba de descobrir que esse Hzinho vale 20 centímetros ou 0,2 metros para nós. Acabou. A energia cinética vai se transformar em energia potencial gravitacional. A energia cinética é mv quadrado sobre 2. A gravitacional é mgh. M corta M. A gente vai chegar que a velocidade, o quadrado passa em forma de raiz. O 2 passou para lá multiplicando, né? Com raiz de 2gh. Então, nós vamos ficar aqui o g que vale 10, o h que vale 0,2. 10 vezes 0,2 é 2, 2 vezes 2 é 4, graças a Deus. Raiz quadrada de 4. A gente chega aqui a velocidade que o caminhão tinha é de 2 metros por segundo. Fechou, meninos? Grande abraço a todos.